Ele chega em Luanda em 1971. Tem 3.000 pessoas para receber ele no aeroporto. E eles não sabem que ele tem nanismo. Porque não existia nem televisão em Angola Só conheciam na época. pela voz. Só né? conheciam pelo rádio. Não tinha nem disco dele lá. A Roberta levantou uma curiosidade, né, que você tinha a respeito do sucesso dele, né? Como é que o cara que fez tanto sucesso acabou, né? Você tinha conversado. Não, então, eu tava vendo, eu até comentei sobre a entrevista que eu vi com o Gugu, que ele tava conversando, que ele fala, e também faz parte das matérias sensacionalistas que tem sobre ele, né? Mas que ele fala abertamente sobre toda essa passagem, né? Enfim, o Gugu naquele momento adora aquilo tudo que ele tá falando, né? E depois ele fala, né, que encontrou Jesus e que... ele se converteu no final dos anos 90, né? Virou evangélico, e ele fez inclusive uma autobiografia também dele contando a vida dele. Então é um livro interessante, assim, tem muito erro factual, muito erro de data, assim, mas é interessante porque o Nelson não esconde nada, né? Ele fala mesmo quando ele começou a usar cocaína, quando ele começou a beber. Ele tinha um problema muito sério, né? Porque ele vivia permanentemente em dor, né? O Nelson, ele era displásico, né? Ele sofria de displasia espondiloepifisária, que deixava ele permanentemente com dores na coluna terríveis, assim. Então ele tomava muitos remédios também. Quando ele começou a excursionar para o exterior, ele ficava 10, 12, 15 horas num avião, ele tinha que tomar morfina. Então ele se acostumou a tomar injeções de morfina. E a morfina é uma porta de entrada para a cocaína, isso é uma coisa sabida, né? E ele se viciou rapidamente em cocaína nos anos 70 e foi um vício que durou por 20 anos, assim. E ele, excursionando no México, na Colômbia, ele tinha facilidade também para conseguir da melhor qualidade e tal, e trazia para o Brasil. E ele mesmo falou isso, como que era um usuário quanto mais de cocaína. Sim. Agora, dessas histórias todas que você foi levantando, eu também fiquei impressionada com o que você recolheu de material da infância dele e da adolescência, né? Como é que você foi fazendo essa pesquisa e que relação você faz com tudo que aconteceu com ele nesse período, né? Que seria, sei lá, a gente chama de os anos de formação e tal, com a figura que ele se transformou? O que as pessoas não sabem sobre o Nelson Ned é o seguinte, ele não é portador de nanismo, é pessoa com nanismo, se fala hoje, né? Antigamente se falava anão, mas hoje nem as pessoas com nanismo gostam desse termo, né? Mas era um termo muito usado na época. O Nelson é a única pessoa com nanismo na família dele inteira. Então, assim, ele foi o primogênito, ele tem 5 irmãs e um irmão, ele foi o primeiro. Então, quando ele nasceu, em 1947, em Ubá, Minas Gerais, ele nasceu uma criança aparentemente de aparência normal, né? E foi só depois de 3 ou 4 meses que os pais perceberam que ele tinha algum problema, digamos assim, membros encurtados, braços e pernas menores e tal. Então você fica imaginando o choque que foi de uma mãe e de um pai que não tem nenhum caso de nanismo na família. De repente você tem um filho, você está em 1947 em Ubá, que não era exatamente um lugar grande, né? Cosmopolita e tal. Então, eles imaginaram um monte de coisas, né? O que meu filho tem? Levaram ele para descarrego, para até descobrirem que ele era displásico, né? E aí, o que é mais impressionante, na minha opinião, é que logo depois que ele nasce, a mãe engravida de novo. E aí eu fico imaginando, só dá pra gente imaginar o desespero desses pais, né? Porque você tem um filho que tem entre aspas, problema que você não sabe o que é. Né? E você engravida de novo, ou seja, a mãe vivia com sentimento de culpa. Será que eu fiz alguma coisa errada? Tomei alguma coisa durante a gestação? Aquelas coisas, né? É uma história shakespeariana, assim, uma coisa incrível, né? E aí nasce a irmã dele, a Nédia Helena. 5, 6 meses depois, os pais percebem que ela não tinha a mesma singularidade do irmão. E aí depois eles tiveram mais 5 filhos e nenhum deles tinha nanismo, né? Então o Nelson, ele foi... Não só ele era o primogênito, ele era o único com essa singularidade, e a mãe nunca fez nada, a mãe e o pai, para diferenciar ele tanto dos irmãos e irmãs quanto de outras crianças. Então a mãe tem uma frase que é maravilhosa, ela fala: eu não vou criar você, não vou criar um mundo, eu vou criar você para o mundo, não um mundo para você. Quer dizer, não proteger, não... Nada, ele não tinha nada especial. Essa frase é muito significativa. Muito. E o Nelson levou isso para os filhos, porque o Nelson teve 3 filhos, né, 2 filhas e um filho, todos os 3 com nanismo, e ele também não criou mundo para eles, então não tinha nada adaptado, elas tinham que se virar, foi uma coisa muito legal que ele aprendeu com a mãe dele. Numa época que, é legal a gente dizer, né, hoje a vida das pessoas que têm nanismo não é nada fácil, mas você imagina nos anos 40 em Ubá, devia ser uma coisa assim, era uma época em que, quem dizia isso era ele mesmo, que
crianças que eram anãs, entre aspas, eu estou falando, usando um termo que já não se usa mais, eram escondidas em casa. Qualquer pessoa que conhece a história, né, sabe que até os anos 90, mais ou menos, era normal, né? Você tinha um filho ou uma filha, a criança era escondida. Quer dizer, a mãe do Nelson nunca permitiu que isso acontecesse. Acho que ele deve ter sido um exemplo muito grande para muita gente, né? Sim, e uma coisa também que é de se observar é que eu não acho que ele ficou conhecido por ele ser portador de nanismo. Inclusive as pessoas não sabiam que ele era, porque quando ele chega, ele fica realmente famoso no início dos anos 70. Quando ele vai, por exemplo, para a África pela primeira vez, ele chega em Luanda, em 1971. Tem 3 mil pessoas para receber ele no aeroporto. E eles não sabem que ele tem nanismo. Porque não existia nem televisão em Angola. Só conheciam na época. Pela voz. Só conheciam pelo rádio. Não tinha nem disco dele lá. Ou seja, você está ouvindo a voz de um cara, você se apaixona pela voz. E aí tinham 3 mil pessoas no aeroporto de Luanda. Tem uma foto incrível da revista Manchete e esperando lá o Nelson Ned sem saber como é o Nelson Ned. Aí ele desce do avião, também não sabia que essas 3 mil pessoas estavam lá para esperar ele, porque ele nunca tinha ido à África, né? E o empresário dele, Genival Melo, percebe pela primeira vez que as pessoas não sabiam que ele era baixinho. E aí o Genival faz uma coisa que depois ele repetiria em vários lugares do mundo. Ele põe o Nelson nos ombros e o Nelson canta Tudo Passará na escada do avião no aeroporto em Luanda, e aí a multidão entra em delírio. Então, tem uma matéria muito legal de uma revista angolana contando essa história. Eu acho fascinante a história. Isso aconteceu depois em Porto Rico, aconteceu quando ele cantou em Nova York pela primeira vez. Os empresários fotografavam só a cara dele para quando ele entrasse no palco, o público ter uma certa surpresa. Assim. Isso acontecia no mundo inteiro.